Boa tarde, eu já. A minha conexão eu troquei ela para a internet, então ela está meio instável ainda a conexão Wi-Fi. Eu troquei a conexão via fibra ótica com a internet, mas a Wi-Fi eu tenho que conectar novamente com o servidor, com o roteador via fibra ótica, então a Wi-Fi eu não conectei ainda os repetidores eu não consegui conectar com o roteador via fibra ótica. Então a Wi-Fi está com sinal fraco, então pode ocorrer aí de cair o sinal, às vezes o sinal está caindo porque ele está muito fraco aqui, nesse ponto que eu tô. Então pode cair a transmissão aqui, mas ela retorna às vezes, né? Ela está meio fraca aqui no ponto que eu tô, no quarto em que eu tô, então ele pode cair agora, né? Eu peguei e consertei o link para a aula 6, para aula 6 não, para a parte 2 da aula 2 da parte 6 do link, e agora eu estou colocando, porque eu estou renderizando outra vez da parte 6 do microprocessador do Microblaze, para dar continuidade à parte da configuração dos arquivos para configurar o Microblaze. Lembrando que o Microblaze é só um exemplo de um microprocessador que vocês utilizam para esse FPGA da Xilinx do Spartan 6. Então é um exemplo do microprocessador que vocês podem implementar no FPGA. Daí tem outros tipos de microprocessadores aí para outros fabricantes de FPGAs, para outros projetos de FPGAs que vocês podem implementar, ou vocês podem fazer um por vocês mesmos. Então vocês podem fazer um circuito digital de um FPGA em VHDL ou em Verilog. A partir desse projeto do Microblaze, aí é que vocês vão utilizar os arquivos em linguagem C, aqueles que estão disponíveis ali no Moodle. Mas aí falta passar a parte ainda da configuração do SDK, do Software Development Kit. É essa parte que está renderizando agora, em que vai entrar o SDK do Xilinx Tools, Xilinx Development Tools, daquele diretório de ferramentas da Xilinx. Daí esse SDK é um outro software além do ISE. O ISE você faz o microprocessador Microblaze. Aí o SDK, que é outro software, que é baseado no Eclipse, ele vai ter um ícone na forma de um losango vermelho, escrito SDK, Software Development Kit. Ele vai abrir um outro programinha, ele vai ser um ambiente de desenvolvimento integrado em que você vai fazer os programas para o Microblaze. O Microblaze você faz no ISE e faz ele em Verilog ou em VHDL. Ali eu estou mostrando nos vídeos das atividades assíncronas como faz ele em VHDL. Só que a primeira vez que eu estou mostrando ali nas atividades assíncronas nos vídeos, se quiser vocês podem até passar porque não vai dar certo, que eu dou um exemplo ali de como faz ele com uma interface RS232, um exemplo para utilizar a interface UART dele. Um exemplo para utilizar a interface UART, utilizando nesse kit SDK. Então tem a plaquinha, dá para ligar daí um conector dele micro USB para se comunicar com o computador. Aí você precisa ter outro cabinho micro USB para ligar no computador, para ele se comunicar com o computador. A plaquinha que está com o FPGA Nexus 3 se comunicar com o computador. Aí você tem o FPGA com o Microblaze rodando no FPGA. Aí o Microblaze ele vai se comunicar com o computador daí que vai estar rodando o SDK. Aí é assim, o SDK ele tem um terminal serial dentro dele também. Aí estando rodando o SDK, esse terminal serial dele vai estar se comunicando com o FPGA na plaquinha, com a Nexus 3. Aí o Microblaze rodando dentro dela vai estar rodando o software daí dele. Aí esse software vai se comunicar com o computador, ou seja, você vai estar rodando uma aplicação de comunicação de dados serial, o ART.
aí vai se comunicar com o terminal daí que está rodando no SDK, é um terminal serial lá que você aí tem que configurar port no computador e assim por diante, né? Aí eu vou postar esse vídeo daí para programação para utilizar, para configurar o SDK. Ele está renderizando o vídeo esse vídeo da configuração do SDK agora. Ele tem que renderizar o vídeo inteiro para ser colocado lá, né? Teve o corte no vídeo, daí eu estou renderizando ele agora para ser colocado no Moodle, o link dele. Ser colocado no YouTube, né? Daí eu coloco o link do vídeo no Moodle. Eu vou inserir lá, e é por isso que é nele que vocês utilizam esses arquivos aí de linguagem C. Aí o projeto linguagem C vocês desenvolvem neles, né? Para isso vocês têm que criar outro diretório dentro do diretório de projeto da lógica reconfigurável, que vocês utilizam em lógica reconfigurável. Os projetos vocês enviaram também, eu estou corrigindo alguns à medida que eles foram chegando. Aí vocês foram que enviaram primeiro, né, antes da turma de automação e controle discreto, da outra turma IF67. Então eu estou corrigindo de vocês primeiro. Aí eu vou enviando também a nota e as respostas, né? Mas não tem muitas correções a serem feitas de vocês, só algumas observações ali, né? Se houve alguma mudança ou alguma correçãozinha assim, mas geralmente é assim, em relação a alguma ordem assim dos ports, alguma ordem dos pinos, que às vezes o compilador do ISE ele não aceita. E também em VHDL é padronizada, e como ela é padronizada pelo I3E, sempre vai ser a mesma coisa. Então vocês podem utilizar esse código-fonte que vocês fizeram, ou que eu coloquei ali no Moodle, vocês podem utilizar tanto no ambiente do ISE, como em outro software de EDA, de Electronic Design Automation qualquer, como por exemplo o Quartus 2 da Altera. Então os dois mais conhecidos são esses, são o ISE, o Quartus 2 da Altera e mais o outro da Xilinx também, que eles têm o mais moderno deles também, tá? Que eles lançaram o último deles, que eles lançaram agora também, que eu esqueci o nome também, né? Tem a versão mais moderna do ISE. Também que é utilizado pela Xilinx, que a Xilinx está utilizando pros FPGAs mais modernos deles, que são MPSoC agora. A MPSoC é uma mistura de microprocessador com FPGA. Então é como se fosse um microprocessador que tem uma parte dele em lógica reconfigurável também. Então eles misturam uma arquitetura de processamento com registradores. Aí esses registradores, você tem um registrador que é acumulador, outro é contador, outro serve para pilha, para ponteiro de pilha, stack segment. E tem outros também para data segment. Então tem registradores que tem propósito específico. E outra parte desse chip é para a lógica reconfigurável, ou seja, eles têm elementos lógicos programáveis. Então eles chamam de MPSoC, né? Mixed SoC, System on a Chip, Mixed System on a Chip. Então são alguns chips desses aí que eles têm hoje em dia, né? Que são de última geração. Então essas outras ferramentas de EDA, Electronic Design Automation, são para isso daí também, né? Vocês têm mais alguma dúvida em relação a isso daí? Aí tinha essa dúvida aí sobre os arquivos em linguagem C, como é que seria feito com eles. Então vocês aguardem eu colocar esses vídeos aí. Aí desses vídeos aí eles já estavam prontos, então faltava eu fazer esses cortes aí. Agora eu revisei eles e eu verifiquei que tinha que fazer isso daí, pegar e efetuar esses cortezinhos aí, né? Ele tinha um deles que estava pronto também, daí eu tenho que anexar o último vídeo, que é a parte 3, a parte 1 e a 2 já estão lá. Aí tem a parte 3, a parte 4 e depois tem a parte 5 e a 6, que é para lidar com software em linguagem C,
que são desses arquivos aí, o desenvolvimento desses arquivos, né? O desenvolvimento desses arquivos, para quem já lidou com a programação em linguagem C, é a mesma, são os mesmos procedimentos. Você faz o arquivo main e vai testando eles. Daí eu faço o seguinte, eu vou fazendo os arquivos em linguagem C e coloco eles como a função principal e vou testando eles. Depois que eles são testados e estão funcionando, eu crio daí eles como função. Depois eu crio uma função principal e vou chamando e testando eles como função. Aí eu deixo eles numa biblioteca de funções. E vou criando daí os outros arquivos como função principal e testando eles. Depois eu crio outro arquivo de função principal e chamo eles como função nesse arquivo de função principal. Aí vou testando eles até criar a função principal da minha aplicação. E os outros ficam daí como funções que eu já testei, né? E fui testando. Tem um arquivo de teste também no Moodle. Esse arquivo de teste vocês só precisam, que foi um arquivo de template, que foi fornecido pela Xilinx, ou um arquivo de tutorial deles ali, que dá as principais funções que são fornecidas pela biblioteca da Xilinx. Também que está explicado nos vídeos. Mais alguma dúvida? Então, muito obrigado. Os arquivos das outras aulas também, das outras atividades síncronas, eu vou postando também, que eu tenho que revisar, que eles também têm corte. Que eu coloquei algumas imagens lá também, eu tenho que cortar eles também, eu tenho que editar. O professor, Oi? uma dúvida só que tenho. Eu não cheguei a terminar todas as aulas ainda da parte 2, mas com aquelas aulas já é possível fazer o trabalho para ser entregue? É só uma dúvida porque me perguntaram e eu não soube responder porque eu não cheguei até o final das aulas ainda. É do projeto 2, né? Da avaliação 2. Isso é do C lá, é a parte da parte C. Não, não dá ainda não, porque não entra ainda na parte do SDK, Tá. que é justamente para você conseguir compilar aqueles arquivos em Aham. linguagem C, tá? Que é o Sim. que eu vou colocar daqui a pouco daí. Aí dá para entrar daí, tá? Tá. Eu vou Ah, colocar legal. hoje daí. Eu vou renderizar os vídeos daí, das videoaulas daí, das atividades assíncronas, né? Daí eu vou colocar daí que daí já dá para colocar. Eu acho que não vão ser todos não, mas eu vou colocar a parte daí que dá para mostrar aqueles arquivos lá que eu coloquei no Moodle. Como é que eu desenvolvi eles daí, né? Uhum. Ali, como é que eu fiz o teste e desenvolvi eles. Não, legal. Era essa a minha dúvida mesmo. Valeu, professor. Aham. Beleza? É a parte sim. Mas é aqueles lá, quem quiser ver aquelas aulas lá e tentar implementar o Microblaze, já pode fazer aquilo lá. Aquilo lá já dá o início daí, né? Para a implementação dele. Que depois daquilo lá, o que tem daquilo lá, você implementa o Microblaze e depois a gente vai modificar ele para aumentar a memória RAM dele. Que a memória RAM que é colocada nele ali, naquela parte ali, é para 8K, 8 kilobytes. Depois a gente vai ver que para 8 kilobytes ele não consegue implementar a função de comunicação serial dele. Comunicação serial é dois fios, RX e TX. Então a gente vai colocar daí para depois vai mudar a configuração dele no ISE Design Suite para 16K. Daí é essa vantagem da lógica reconfigurável, que daí você pode modificar a configuração do microprocessador, né? Aí a gente aumenta a capacidade da memória RAM dele para o FPGA do Spartan 6, da plaquinha Nexus 3. E aí ele vai ter a capacidade daí para ter a função de comunicação serial e para implementar a calculadora também, né? Daí a gente consegue testar ele para comunicação serial também. E depois consegue implementar a calculadora nele. Ok?
Ok, professor. É isso aí, então. Então, boa tarde para vocês e até semana que vem. Até semana que vem, professor. Até mais, professor. Até. Até Tchau. mais.